Nosso Evangelho de hoje é Mateus 9, de 35 a 10, versículo 1, de 6 a 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Jesus percorria cidades e povoados. Na medida em que se misturava com o povo, constatava que um rebanho sem pastor fica à mercê de líderes corruptos, escravizadores e, portanto, desumanos. Então, procurou fazer sua mensagem chegar a todos, sem exceção. Onde pregava? O texto é claro: nas sinagogas ali existentes. As sinagogas são lugares de oração e reflexão do Antigo Testamento por parte dos judeus. Quer dizer, uma substituição aqui do templo, porque era uma forma de essas pessoas participarem do templo naquelas sinagogas. Depois da destruição do Templo de Jerusalém, o povo de Deus passou a se reunir em templos menores, a fim de continuarem firmes na vivência e no aprendizado da lei de Deus. Nesses pequenos templos, Jesus pregava. O mesmo fizeram seus discípulos no início do cristianismo, até serem expulsos da convivência judaica. O que Jesus anunciava? A resposta também é clara: o Evangelho do Reino. Na verdade, Jesus mesmo é o reino presente na história da humanidade. Um modo utilizado no anúncio do reino é o da libertação física por meio de milagres que serviam como sinais da ação misericordiosa de Deus para com os homens e mulheres, e ao mesmo tempo como indicação da presença do Deus Salvador. Jesus se compadece das multidões, sabe que elas estão no mundo sem verdadeiros líderes, que estão expostas a qualquer tipo de perseguição, assalto, roubo, assassinato, investida satânica, pessoal e de outros semelhantes. Além disso, padecem pela corrupção dos líderes políticos, econômicos e religiosos. Estão famintas do pão de cada dia e de libertação física e espiritual. Estão sedentas de justiça, de amor, de esperança e de fé. Vivem no mundo sem horizontes e referenciais autênticos. Quem deveria assumi-las deu-lhes as costas. Os pastores de Israel, certamente condenados em Ezequiel 34. Diante de tão grande rebanho, Jesus reflete sobre o grande desafio de arrebanhar esse povo, dando-lhe o que realmente é essencial. O que fazer então? Jesus pede aos seus que orem ao Senhor da messe, o Pai, que envia operários, líderes autênticos, pessoas totalmente envolvidas com a causa do reino, completamente apaixonadas pela missão evangelizadora e conhecedoras da doutrina da salvação, a fim de que possam, no meio de um mundo desumano, agir como transparência de Deus na história, testemunhando a verdade, o amor e a vida para a vida de todos, no amor e na verdade. Esses devem ajudar na colheita, porque quem faz crescer e dar frutos é o próprio Senhor. Jesus chama seus apóstolos.
Não se trata de uma hierarquia faminta de poder e autoridade, mas de uma família missionária, prefigurada nas 12 tribos de Judá e destinada ao anúncio da salvação a todos os povos. Jesus não quis uma elite pensante, mas amigos trabalhadores na messe de Deus. Os apóstolos não têm outro objetivo senão a missão. Não foram feitos defensores de instituições, mas agentes concretos da libertação das ovelhas perdidas da casa de Israel, daqueles e daquelas dos quais foram roubadas liberdade e dignidade. Por isso, dá a eles o seu poder, forma-os na sua doutrina, envia-os para as mesmas pessoas, e eles devem exercer tal missão como servos, à semelhança do servo. Os discípulos de Jesus farão as mesmas coisas realizadas por ele. Não temerão o mundo nem o poder de Deus neles. Devem aplicar o que são, por graça de Deus, em benefício de todos. Devem ser dons de Deus para o bem salvífico da humanidade. Certamente, no contexto de Jesus, antes de tudo aos judeus, mas sem negar que a missão libertadora é para todos os povos, pois todos pertencemos a Deus. Jesus não os chamou para que se tornassem homens da lei, mas verdadeiros pastores, dando, como em muitos casos, a própria vida pela vida do rebanho. Hoje nós somos chamados a responder esse apelo de Jesus. Mais do que nunca, nossa sociedade e nosso mundo necessitam de homens e mulheres empenhados na missão evangelizadora. A humanidade segue sem rumo, sem destino, sem horizontes, sem referenciais. É urgente que surjam homens e mulheres de oração e compromisso. Pessoas conhecedoras da doutrina e da verdade do ser humano. Homens e mulheres capazes de ser instrumentos da ação de Deus na história, tendo como único interesse fazer o bem, salvar e educar na fé aqueles e aquelas que serão os novos discípulos de Jesus. Não se pode mais perder tempo. É agora a hora de se tomar uma decisão radical por Cristo. O chamado de Deus não foi cessado. Deus não desistiu de chamar homens e mulheres para a missão. Se em você existe uma pequena chama de um convite de Deus, então abra o seu coração e, sem medo, entregue-se a Ele. Não destrua dentro de você o dom de Deus para a salvação do outro. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.